Olá, aqui é o Antônio. Pela primeira vez eu vou te contar um pouco da história do surf motorizado em português. Fruto desses anos nesse mercado e do tempo que eu morei na Europa, além de vários estudos, pesquisas, viagens, relatos de profissionais da área e visitas a fábricas pelo mundo. Você vai ver que a história do surf motorizado e do jet ski pode ter muito mais relação que você imagina. Por isso que eu aposto tanto no potencial de crescimento. Então, com o auxílio do canal Nação do Jet Surf, vamos resumir essa história. Muito antes das pranchas de última geração, como os modelos atuais, dominarem as águas, as pessoas vinham tentando resolver o problema das ondas que vêm com as pranchas e com o surf tradicional. O estresse de remar, juntamente com o fato que muitas vezes surfistas tiveram que ir para casa decepcionados porque não tinham ondas, grandes inventores estavam quebrando suas cabeças. Tinha que ter uma maneira melhor para criar uma prancha de surf que pudesse produzir sua própria onda e surfar mesmo em águas calmas ou sem nenhuma onda. E percorrer esse caminho desencadeou o nascimento das pranchas motorizadas. E agora eu vou te mostrar um pouco dessa emocionante e incomum história do surf motorizado, que começou assim. Com os primeiros relatos aparecendo aqui no jornal australiano em 1935, mas acredita-se que ela foi criada em 1930 e o nome dela era Scooter de Surf. Aqui a gente vê um suposto salva-vidas sentado na prancha e aqui uma frase: o salva-vidas coloca sua velocidade sobre a prancha de surf motorizada para salvar o banhista que está se afogando, o nadador que está se afogando. Logicamente eu não consigo ver muita praticidade nisso, mas era a ideia. E eles também falavam que os surfistas não precisariam depender de motores de polpa ou lanchas para puxá-los sobre a água no futuro. Não deixa de ser uma verdade, né? Mas olha só como é que era essa invenção maluca aí. Olha o motor, o jeito que ficava. Aqui 3 pessoas tentando tirá-la da água. O pequeno motor ficava na parte traseira e era de energia, né? Também ajustava o ângulo da prancha conforme queria que ela ficasse na água. Agora, achar que isso era uma máquina para salvar vidas, ela não tá muito fácil de acreditar, não, né? Bom, em resumo, ela parece bem desconfortável, impraticável, super pesada e seria difícil produzir em escala, né? Passar por vários protótipos. Porém, dá para dizer que os caras foram visionários. Naquela época, 1930, já imaginando o que aconteceria no futuro. Em 1938, estima-se que foi criada pelo Emil Hansen, nessa província de Bryan Mawr, que na verdade é uma comunidade na Pensilvânia, essa prancha de autopropulsão, que mais parece um barco. É que essas fotos, na verdade, elas foram tiradas de um jornal, Daily Telegraph, de Sydney, também da Austrália, em 1950. Então imagine-se que em 1938, quando ela foi criada, eles ficavam de pé, né? Usavam para ficar de pé, usavam essa corda aí que parece uma rédea de cavalo mesmo, mas por ver que era mais confortável sentada, isso acabou mudando e eles já estavam aí dizendo que esse equipamento até pegava 50 km por hora. E aqui a gente consegue ver nesses modelos aqui, ó, que eles estão, que é desmontável, eram 3 partes, fácil para facilitar e carregar. Não sei se ia facilitar muita coisa não, né? Mas enfim, ela tinha 90 centímetros de comprimento, 24 de largura e pesava 54 quilos. Ela era até mais leve que alguns modelos que existem até hoje, né? Enfim, Skimboating era o nome e até porque estava mais parecido com um pequeno barco realmente, né? Em 1948, surgiu esse modelo que era considerado o modelo mais promissor. Foi criado por Joy Jiuping, que era um inventor de Hollywood. Mas ele apareceu fumando e de terno e gravata em cima da prancha. Há quem diga que esse modelo não foi para frente por causa desse marketing meio equivocado aí que o Joy teve quando criou esse modelo. Mas ele também fez um marketing interessante já na época com os modelos de Hollywood, chamando a atenção para o modelo da prancha e tudo mais. Eu resgatei uma coisa bem bacana aqui que vocês vão ver agora, da utilização dessa prancha e como era o motor dela. Então a gente vê aqui o Joey atravessando o Toluca Lake, que é um lago na cidade de Los Angeles, que fica entre 2 grandes estúdios. A Universal Studios, que fica ao sul, e a Warner Brothers, ao leste. E aqui a gente pode ver que ele com essa varetinha aí, ó, ele dá uma acelerada, ele cutuca ali, a prancha vai pra frente, aí ele mostra que dá pra estacionar, dá pra parar.
Depois, olha a estabilidade da prancha, imagina quanto não pesava. E aí com o pé ali, ó, coloca uma marchinha ali, parece aquelas marchinhas de mini bug que tinha antigamente, que tinha que apertar a alavanca para frente. Esse lago era utilizado também para canoagem, para pesca, para natação. Ó, o pezinho dele ali acelerando de novo. E ele fumando cigarrão. E olha que legal o motor. Legal não, né? Mas legal resgatar essas imagens. Mas olha as baterias elétricas e a alavanquinha ele mostra que o motor girava, olha ali o eixo. Ele gira para um lado e depois, olha que interessante, tem até marcha ré. Enfim, na época foi considerado promissor. A gente olha que tem uma engenharia, uma criação ali. A tampa do motor, a vedação. Isso aí era plywood. Plywood é madeira compensada. Imagina. Olha lá, até a marcha ré tinha equipamento. Em 1960, aqui uma lenda do surf, o Robert Alter, que na verdade é conhecido como Hobbycat, teve a ideia de instalar um motor de polpa em suas pranchas de surf. Então olha só que coisa maluca. Então o Hobbycat ele é conhecido por inventar o catamarã leve de alto desempenho. E outro exemplo são aqueles caiaques aqui que a gente vê no Brasil. Até hoje é uma marca super conceituada. O Hobbycat, na verdade, é considerado para o surf por muitas pessoas como o Henry Ford foi para os carros, por produzir as pranchas de surf, as pranchas de isopor em alta quantidade. Então, até hoje as pranchas de isopor são usadas. Agora, recentemente, o Jamie O'Brien, que é um fenômeno do surf, começou a curtir, brincar, surfar ondas com duas pranchas. Ele troca de prancha numa onda, coisa louca que ele faz aqui. E isso é legal, deixado pelo Hobbycat, que até hoje algumas pranchas ainda são feitas em espuma de poliuretano ou poliestireno e cobertas com capas de fibra de vidro de resina, de poliéster ou epóxi. Então é uma evolução do esporte, essa mudança. Antigamente tinha-se muito que o surf tradicional era só o surf californiano, o surf Malibu, né, no caso, que era através das longboards, depois as pranchinhas menores ficaram, e os mais tradicionais não aceitavam quando chegou o surf de pranchinhas menores, porque o estilo clássico era o estilo Malibu, dos longboards, o estilo californiano de ser. Então essas questões elas não fazem sentido nenhum. Isso é a evolução do esporte. O surf hoje com manobras completamente diferentes do que tinha na época. O estilo Malibu era o máximo que tinha, era um cutback. Então são evoluções, assim como o surf motorizado também é uma evolução. 1965, mais um americano, George Barris. Ele era personalizador de carros, fez carros, construiu inclusive o Batmóvel, o kit, que na verdade é esse carro aí do Justiceiro, aquele seriado americano, DeLorean, que é o carro do De Volta para o Futuro, muita gente sabe do que eu estou falando. Só que na verdade ele estava querendo mais era demonstrar suas habilidades de design, construção que é essa prancha de surf aí, que tinha até um banquinho. Veja que aqui o pessoal parece que começa a querer desistir um pouco das pranchas, da versatilidade do surf, para fazer um negócio mais confortável, que transportasse. Só que esse motor aí, imagine uma marola, água entrando nisso, esses motores aí são loucuras, né? Por isso que muita gente hoje diz que vai construir uma prancha motorizada, coloca o motor. Veja que desde 1930, 1965 as pessoas faziam isso e claro que não funcionou, né? Mas enfim, a ideia dele provavelmente era para colocar a prancha aí nesse suporte, que era para chamar a atenção do carrinho dele. Esse carrinho que era o chamado Surfwood. Carrinho muito simpático, muito bacana e que fez um certo sucesso lá na época também. Também em 1965, aqui concebida por Alfred Bloomingdale. Provavelmente você já conhece aquela loja de departamentos
Bloomingdale, né, nos Estados Unidos, só que há quem diga que ele foi apenas o financiador, devido à herança, devido à fortuna que ele tinha, e não o criador desse modelo, que é considerado o primeiro modelo de prancha motorizado mesmo, motor acoplado internamente. Foram produzidas 200 unidades. Ele, para produzir o casco, ele pegou uma empresa da aeronáutica e eles custaram em torno de $1.700 em 1965. Então imagina, quando você vê aí algumas notícias, fake news que eu ouvi do Tesla produzindo uma prancha motorizada por menos de $2.000. Impossível, ainda mais com os materiais hoje que são mais caros, fibra de carbono e outros que tem por aí, né? Mas enfim, a turbina aqui nessa época já era com hélice recolhido, já era mais protegido, diferente dos modelos que a gente viu anteriores, mais arriscados, ou até dos foils que a gente tem hoje, que o hélice fica exposto, né? E olha que coisa interessante aqui, olha como é que era o motor, isso aqui é uma relíquia. Veja que loucura, como é que isso ia poder funcionar na água doce, na água salgada, em onda, sabendo de toda a dinâmica que isso necessita, né? E esse equipamento também, ele foi criado com uma chavinha, com um magneto, que quando você caía dele, ela desligava. E esse conceito magnético de chumbo e interruptor é utilizado até hoje no surf motorizado. E nessa época, onde muitos estavam querendo criar esses tipos de watercraft, foi que surgiu também o jet ski. Na verdade, foi uma criação de Clayton Jr. Jacobson, ou Clayton Jacobson II, um americano que queria produzir, que era um aficionado por motocross, e ele pilotava muito na Rota 66, no deserto de Mojave, no sudeste da Califórnia. Então, quem conhece essa rota sabe que no inverno ela pode chegar a temperaturas negativas, que neva, e no verão ela pode chegar a mais de 46 graus Celsius. E aí, ele num belo dia, voltando de um acidente, de um pequeno acidente que ele teve nas pistas, ele parou para hidratar, e diz a lenda, tomar uma com um amigo, e queria achar uma maneira que ele pudesse pilotar sem precisar correr os riscos de cair no chão duro e se quebrar inteiro. Ele começou a pilotar no deserto, por exemplo, sem proteção, porque ele não aguentava o calor. E foi, diz a lenda, que nessa noite mesmo ele desenhou seu primeiro modelo de moto aquática. O modelo original foi feito para o piloto andar em pé, logicamente, né? Aqueles modelos mais esportivos, e tinha um motor de 400 cilindradas. E o Jacobson vendeu essa patente para a Kawasaki Ski, que registrou a marca Jet Ski e produziu as primeiras unidades em 73, para serem dadas de presente para alguns clientes especiais ou parceiros de negócios, alguns lojistas. Então agora você já entende por que confunde-se o nome de moto aquática com jet ski. Jet ski é uma marca criada pela Kawasaki. Na verdade, o produto, o equipamento, é moto aquática. E é isso que a gente vê hoje no surf motorizado acontecendo também. Muita gente confunde e fala o jet surf, jet surfing, para qualquer tipo de equipamento de surf motorizado. Sendo que jet surf é uma marca, é a marca pioneira e a top líder de mercado hoje em dia, né? Em 1970, um pouquinho antes dos jet skis, Ski-Dado Power Surf, que era esse equipamento aqui, ficou famoso na época, e ele possuía esses parece aqueles palmares de natação. Se você ficasse à deriva no meio do mar, você poderia voltar remando com isso aqui. 82, Aquajet Neil Townsend chegou a surfar até 3 metros de onda nos Estados Unidos, e aqui o grande diferencial foi a introdução das baterias de níquel-cádmio, que são baterias que foram revolucionárias na época e eram utilizadas até recentemente nos celulares. Elas deixaram de ser utilizadas porque elas viciavam, necessitavam carga maior e tinham uma duração de carga menor. Elas descarregavam também rapidamente sem uso. E aí elas foram substituídas pelas baterias de lítio que surgiram e que hoje estão na maior parte dos equipamentos. Inclusive quem criou as baterias de lítio recebeu o Prêmio Nobel, né? Os 3 criadores, o Prêmio Nobel de Química em 2019, tamanha revolução das baterias de lítio. Em 1990, o Power Ski, uma criação do também americano Robert Montgomery, e a produção desse equipamento é feito na China. Não fica só eu falando aqui, deixa meu amigo Mike, que mora em Nazaré, Portugal, e também é um aficionado, expert desse mercado, e que veio recentemente me encontrar no Brasil e explicar também. E ele comenta no bate-papo no aeroporto de São Paulo sobre a importância e nossos esforços para fazer esse esporte crescer cada vez mais no Brasil e no mundo. E é para isso
que eu quero contar com você também, que está me assistindo agora. It's really a pleasure for me to be here. It's the first time I came to Brazil, and I really wanted to try jet surf in warm conditions, not like in Portugal where it's very cold right now. Here it's summer. It's beautiful. For me, it's very hard to find a guide to be in the water, to record the jumps. But here was like a perfect conditions for this. It's really amazing. So you like to come to Brazil and you are invited to come to see us again, and every time you met in Jet Surf Live again. Yeah, thank you. You're doing a great job and making the sport grow. So I wish you all the best and all the Jet Surf Brazil. Jet Surf for fun. That's great. Thank you very much, Mike. Cheers. Thank you. Right guys, behind me is a legend of jet surfing. It's called Surfjet. It's made in United States. It has two-stroke, two-cylinder engine, 260cc. It was very heavy, but very fast. So you can see inside there is a two-cylinder, two-stroke engine, 260cc. Look at this, it's still operational, guys. So you can see it didn't use any batteries, and it's using pull start to start the engine. And then you just use this control to throttle. Who knows where the cold wind blows? And this one is really old and very hard to find. Nobody really knows what it is, but we can guess that it's called Aquacart or Aquajet, and it's one of the original jet boards ever made here in UK. So you can see there is this control that works like a steering wheel, and you can probably sit or maybe even stand up right here. And this thing is really heavy. And finally I found something heavier than riding board. I cannot do this. And this, guys, is a very rare model. It's called Skedaddle. It's made here in UK. Originally it was made without the engine, and then somebody else found them and added the engine right here. And you can see this is actually the front of the board, and that's the back. And it's also using the remote control with this wire, like jet surf. So it's pretty much the same idea. And look at that. In case of the motor failure, they have those little paddles. It's a nice touch to save you in the water. So you can just paddle and enjoy it. And here we got something newer. This is actually looking like an actual jet board. It's called Powerski. It was developed by Bolt Montgomery in the United States. It got one cylinder, two-stroke, 330cc engine. You can see a brand new engine right here. This looks very impressive. Let's see what's inside. So what's interesting about these guys, they took this engine and put it into kayak, and then this kayak broke the world record as the fastest kayak in the world, and they filmed it for Top Gear TV show. E foi através desse equipamento que eu conheci o surf motorizado. Eu estava assistindo um programa da Fátima Bernardes na televisão, e se eu não me engano a Glória Maria foi testar esse equipamento na água. E parecia muito legal, mas quando você olha ele na água. Depois que eu fui pesquisar, que eu fui entender e que eu conversei diretamente com o criador, o Bob Montgomery, ele me explicou que a questão do peso dela, ele até fez uma piadinha quando eu perguntei e desconversou o assunto. Mas depois eu descobri que esse equipamento pesa 96 quilos. Então, infelizmente, é um equipamento de motor 4 tempos que nunca se consolidou no mercado. Pois eu falo sobre isso, sobre essa questão de ser sustentável ou comercializável, de ter peças de reposição. E esse equipamento não tinha. Então, tem alguns equipamentos que existem, eu já vi ele pessoalmente algumas vezes, mas eles estão sempre parados.
Um equipamento desse, além de precisar de muita gente para carregar, também não funcionava direito. Então, fazer um projeto realmente sustentável é muito caro. E é por isso que eu assisto vários vídeos e vejo muitas promessas de outros equipamentos que não existem na prática. E assim, por décadas, esse mercado do surf motorizado não se desenvolveu. Como vimos, o mercado de motos aquáticas surgiu depois e se consolidou bem antes. Infelizmente, a tecnologia para ter essa potência, praticidade e ser sustentável que o surf motorizado exigia para se consolidar no meio náutico, sempre foram empecilhos e impossíveis de se atingir com os materiais e tecnologias existentes no passado. Ninguém nunca havia conseguido se firmar nesse mercado. Até que um gênio, ex-engenheiro da Fórmula 1, conseguiu criar um modelo incrivelmente versátil e potente, pesando menos de 15 quilos na época e que chegaria a quase 60 km por hora. Numa dessas pesquisas na internet, quando eu estava vendo esse produto do Bob Montgomery, eu acabei encontrando o Jet Surf. Mas veja a conclusão que o Mike tem dessa história. And of course here we got the top of the line, the famous Jet Surf board. This is a 90cc two-stroke engine and this is a fast race board. So let me show you how you can compare them in size to the original historical jet boards. You can see it's obviously much smaller than the historical ones and it's much faster as well. And what's most important about it is that you can actually carry it alone. Because the rest of the boards you need at least 2 people or a car to carry it around. You can actually carry this thing alone. It weighs around 15-18 kilograms, something like this. And everything else, the jet ski, the historical boards, you always need somebody else to help you. That's the beauty of the modern technology. E assim, somente depois dessa incrível criação, o Jet Surf, que podemos dizer que um novo esporte surgiu. É o surf motorizado, capaz de ter competições, corridas e até Copa do Mundo em diversos países e continentes e que vem revolucionando esse meio náutico. E por ter sido criado por um ex-engenheiro, um gênio da Fórmula 1 e da MotoGP, grandes pilotos, tanto da MotoGP quanto da Fórmula 1, já se abraçaram no esporte, como por exemplo Sebastian Vettel, Charles Leclerc e o maior vencedor de corridas e títulos de todos os tempos, Lewis Hamilton. O Hamilton, por exemplo, é até meio viciado, eu acho. E pior, que eu entendo o porquê desse vício. E também vários outros pilotos, celebridades e atletas. O próprio Mike, que vimos agora há pouco, faz como eu. Testa tudo, mas comprou realmente o Jet Surf para se divertir. Bom, e depois de toda essa evolução e do Jet Surf virar referência absoluta nesse mercado, uma unanimidade em qualidade e sustentabilidade também é a única marca realmente possível de surfar em qualquer água. Seja em lagoas calmas ou nas agitadas ondas gigantes de Nazaré, de Jaws, do Havaí, né? Ou de Chopo, Teahupo, né? Que escreve, mas Chopo que os gringos falam no Tahiti.